de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR comentando um pouco do que foi essa vitória do Fluminense em cima da Inter de Milão. E cara, os gigantes estão caindo. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, então o jogo foi ontem. E outro resultado surpreendente ontem foi o Al Hilal em cima do Manchester City, que também Al Hilal se sobressaiu e o Manchester City foi eliminado. Então temos dois gigantes caindo no mesmo dia. E cara, aquela lance de europeu não liga, europeu não tá nem aí. Pô, eu vejo indícios de que isso não faz sentido, com o Pepe Guardiola invadindo o campo após o final do jogo para reclamar do juiz sobre uma tomada de decisão. Pô, se ele não se importasse, seria só o lance de shake hands, só aperto de mão dos seus jogadores e falar, vamos lá, beleza, pode estar. Ou mesmo o time do Manchester City utilizando todas as suas peças, todas, até jogador machucado, que era o Foden, entrando na prorrogação para conseguir o resultado, e mesmo assim o Al Hilal se sobressaindo. Então, cara, essa falácia de que europeu não tá ligando pra essa competição, sinto muito, mas não faz sentido. Bom, bora ver o que o VSR tem a nos dizer sobre tudo isso. Estou gravando esse vídeo logo depois de uma vitória histórica do Fluminense. O Fluminense bateu a Inter de Milão por 2-0, um gol de Germancano aos 3 minutos e um gol de Hércules já nos acréscimos, já aos 48 do segundo tempo, para marcar uma vitória que os torcedores tricolores não esquecerão jamais. O Fluminense supera a Inter de Milão e vai às quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA, da Copa do Mundo de Clubes. Quem vai enfrentar, a gente não sabe. Eu estou gravando esse vídeo antes das 8 da noite. 10 da noite a gente vai ter o Manchester City enfrentando o Al Hilal. Quem vencer, quem avançar, pega o Fluminense na sexta-feira, 4 da tarde. O jogo será em Orlando, se salvo engano, e a gente vai ter esse jogo para decidir aí um lugar na semifinal. E a vitória do Fluminense é uma vitória de um time que jogou uma partida muito bem executada, uma partida muito, muito concentrada, de uma execução muito boa, que matou as possibilidades, matou os pontos fortes da Inter de Milão. Tudo que a Inter de Milão teria de ponto forte, o Fluminense matou. E aí a gente tem que falar de alguns nomes, né? A gente tem que falar aqui, em primeiro lugar, do Renato Gaúcho. Acho que eu estou tranquilo para falar sobre isso, porque se você pegar o vídeo de apresentação do Renato Gaúcho no Fluminense como treinador, eu vou deixar aqui em cima o link aqui no card para você assistir o vídeo. Eu falo ali, o Renato Gaúcho tem condição de fazer esse time do Fluminense melhorar. O Renato Gaúcho é um bom treinador. Eu chamo até o Renato Gaúcho de subestimado, e acho mesmo. Acho que o Renato Gaúcho é subestimado enquanto treinador. Ele é muito melhor do que a percepção média que se tem dele. Acho que, em parte, isso foi provocado pelo próprio Renato, que com algumas declarações dizendo eu não preciso estudar, eu não estudo, eu vou para a praia em vez de estudar e tudo, que a gente sabe que não é verdade. O Renato Gaúcho estuda para os jogos e como estudou nesse Mundial. Eu falei disso lá no 0-0 contra o Borussia Dortmund e falei exatamente que o Renato tinha, na véspera, na entrevista do dia anterior, dito tudo que ele precisava fazer para neutralizar o Dortmund. E no jogo de hoje, acho que o Renato fez tudo que ele precisava para neutralizar pontos fortes da Inter. E quais são esses pontos fortes? O Renato tirou... Antes que o VSR complete, eu acho que o Renato fez até além. Pô, aquele lance dele chutando a bola pro jogador da Inter não pegar a bola e repor no lateral com o mais rápido possível. Mas aquilo ali é o clássico Renato. E a gente, como brasileiro, olha aquilo e fala, é isso, porra, é isso. Então, tipo, na minha visão, o Fluminense fez tudo que o Flamengo deveria ter feito contra o Bayern de Munique. Agora o Fluminense fez contra o Internacional. Cara, não foi um futebol brilhante. Eu sei que o VSR tá puxando por uma situação de que houve anulamento e tal, e eu acho que ele vai expor o ponto dele, talvez eu até mude de ideia, mas a minha visão assistindo o jogo é o Fluminense foi conclusivo
nas suas tomadas de decisão. Quando precisou ir pro ataque e decidiu. O Cano abrindo o placar no início do jogo foi totalmente decisivo para a vitória do Fluminense e depois contou muito com a sorte. Pô, o Internacional meteu umas 3 bolas na trave lá, quase chegou ao gol. Tenho certeza que o Fluminense também chegou várias vezes ao gol, mas eu acho que é aquele lance de quando um bom trabalho está sendo efetuado, a sorte acompanha. E no caso do Fluminense foi isso. O Renato Gaúcho, por mais que fala que não estuda, essas coisas e tal, essa falácia, porque tá se demonstrando uma falácia, o cara consegue realmente, por mais que ele em si não estude, ele tem profissionais ao lado dele que faz isso por ele. Contra o Borussia, ele fez um jogo muito estudado e foi um jogo muito brilhante por parte do Fluminense. E agora contra a Internacional foi do mesmo jeito, um jogo muito bem estudado e muito bem executado pelo Renato. E a gente viu também em alguns vídeos de bastidores que está saindo agora, algumas situações de tomar de decisão. O Thiago Silva, como um capitão do time, tomamos realmente a palavra para determinar a sua visão de jogador dentro de campo e trabalhar junto com o Renato. Não é uma situação igual foi Dorival na seleção, que os jogadores se fecharam e pau no cu do técnico. Não foi assim. Aqui no Fluminense está acontecendo. Acho que é muito porque o Renato é boleirão também, então ele consegue ter esse contato e ter o vestiário na mão. Então, o Renato, junto com os jogadores mais experientes, conversando ali sobre táticas e estratégias no intervalo do jogo, ou quando tinha as paradas para beber água, pô, aquilo ali é majestoso, fantástico, e aquilo ali é futebol brasileiro. Aquela situação de vamos usar todo mundo o máximo por cento para poder angariar o resultado, e foi o que o Fluminense conseguiu. O Canóbio do time botou mais um zagueiro, então jogou com Inácio. Aqui no Flash Score tá a escalação do Flu, tá? Para quem de repente não viu o jogo, para facilitar a visão. Jogou com 3 zagueiros, Thiago Silva ao centro, de um lado o Ignacio, que já tinha feito uma partidaça quando jogou na fase de grupos, e o Freitas. Os laterais, o Samuel Xavier de um lado e o René do outro, ficavam variando a linha em que eles estavam. Em alguns momentos ele estava na linha de defensores, na linha de zagueiros, formando uma linha de 5. Em alguns momentos eles estavam na linha do meio-campo, formando 5 no meio-campo. E aí, esse balanço matou dos pontos fortes que a Inter tem, que é a capacidade de atacar o espaço pelo lado. Você tinha 5 lá, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René, e ali você não deu espaço para o Dumfries acelerar pelo lado. O Dumfries fez uma partida horrorosa, ele foi completamente dominado pelo René naquele espaço. E no outro lado, o Di Marco, ele não tinha espaço para correr, para acelerar pelo lado, acabava obrigando ele a afunilar. Quando ele afunilava, tinham 3 jogadores de pegada no meio. Bernal, que jogou no lugar do Hércules, imaginando pela capacidade maior do Bernal do contato físico, do choque físico, da pegada. Então tinha pelo meio Bernal, Martinelli e Nonato. Nonato, às vezes, um pouco mais avançado, era quem encostava na dupla de ataque Cano e Arias, mas em vários momentos os 3 alinhados ali, fechando os espaços. Então, assim, bloqueou o Dumfries pela direita, forçou o Di Marco a não atacar o corredor, a atacar por dentro. E por dentro tinha muita gente congestionada, seja na última linha com os 3 zagueiros, seja na linha de meio campo com Martinelli, com Nonato e com Bernal. E aí isso fez, esse bolo fez com que por dentro o Di Marco e o Lautaro ficassem encaixotados nessa marcação, e na frente o Thuram, que jogou hoje, mas claramente longe das melhores condições, estava voltando de lesão. O Thuram sem espaço para atacar a profundidade, porque tinham 3 zagueiros. No mínimo, tinha sempre um zagueiro na sobra. Então, se o Thuram tentasse ganhar no corpo, tinha um zagueiro na sobra. Se o Thuram tentasse atacar a profundidade, tinha um zagueiro na sobra. Então, ficou muito difícil. A Inter só conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo com o Barella, que estava mais atrás. E aí, em vários momentos, o Barella conseguiu fugir da pressão ou do Cano ou do Nonato, e aí o Barella ao fugir dessa pressão, teve 2 capacidades de meter uma bola longa. Numa delas, o Di Marco fez a única chance de perigo
da Inter no primeiro tempo. Ele deu 2 bolas longas, deu uma outra conexão com o Thuram à direita da área. Só o Barella conseguiu jogar graças a esse esquema. Então, o Renato foi muito bem. O Renato que, repito, é um treinador que é muito menos reconhecido do que deveria. Acho que o Renato tem culpa disso, por várias coisas que ele já falou, mas o Renato montou um time muito perfeito. Muito de uma. Bom, falando um pouco sobre o Renato, eu acho que a sua fama o precede, né? Acho que não é só o lance de. É óbvio que ultimamente tem sido mais aplicado isso, porque a gente consegue ficar revivendo as falas dele a todo momento, graças às redes sociais. Mas a situação do Renato, eu acho que é o que ele construiu, cara. Essas idas e vindas dele no Grêmio a todo momento, eu acho que prejudicou um pouco a sua imagem como treinador, porque parece que chegou um momento da carreira dele que ele só funcionava no Grêmio. Se ele tentasse outro clube, não dava certo. Então, esse lance de tentar outro clube não dar certo que acabou gerando esse preconceito em cima da carreira do Renato. Eu acho que todo mundo conhece e sabe que o Renato Gaúcho é um bom técnico, não excelente, é um bom técnico, e sabe conduzir muito bem o vestiário. Isso ele tem demonstrado cada vez mais em todos os clubes que ele passou. A sua limitação, eu acho que é factual. Chega uma hora que ele atinge o seu máximo e eu acho que o Fluminense vai acabar chegando nessa situação. Mas é o que eu tenho que reconhecer que o que ele tem feito do trabalho em cima do Fluminense nesse Super Mundial tem sido fantástico. É óbvio que tem jogos horríveis do Fluminense também, tem acontecido isso, mas os jogos grandes contra o Borussia e agora contra a Internacional, pô, o Renato e o Fluminense foram fantásticos. Eu acho que o resultado de ontem separa literalmente o joio do trigo, porque a gente colocava muita fé, pelo menos eu colocava muita fé no Botafogo e Flamengo, e foram dois clubes que me decepcionaram bastante, devido à sua atuação no futebol. Agora, o Fluminense ontem demonstrou que por mais que o time não tenha tanta técnica, tanto jogador estrela, apesar de ter um Thiago Silva, um Arias, um Fábio, coisa parecida, e um Cano, não tem, assim, um patamar assim igual a gente vê no Flamengo, mas mesmo assim o Fluminense demonstrou que na raça as coisas acontecem e futebol é isso, na minha opinião. Por isso que eu sempre vou bater na tecla que pra mim os jogadores do Flamengo são pipoqueiros, porque eles não demonstraram nenhum tipo de garra contra o Bayern de Munique. Já o Fluminense demonstrou uma garra imensa contra o Internacional. E agora você vai querer me falar que o time da Internacional é pior que o time do Bayern de Munique? Quem chegou na final da Champions última versão, né? Mas da última edição? Internacional, chegou na final. Tomou um pau do PSG? Tomou, mas chegou na final. Então, pra mim, na minha concepção, o Internacional é melhor do que o Bayern de Munique. E aí chega o Fluminense, que é o pior time dos 4 que foi mandado pro Super Mundial e tá surpreendendo todo mundo e tá demonstrando que futebol é isso. Futebol é garra, futebol não é só técnica, futebol é garra. Quando você tem garra, você é recompensado. Execução muito perfeita. E quando a gente fala de execução perfeita, por mais que o treinador tenha falado isso, você tem que contar com execução de jogador. E vários jogadores do Fluminense jogaram muito bem. Os 3 zagueiros foram muito bem no jogo, muito bem. Mais uma partida monumental do Thiago Silva. Eu tenho certeza que quando o Thiago Silva parar, a gente vai a gente não, muitos vão, quando o Thiago Silva parar, vão dar o braço a torcer do zagueiro fenomenal, histórico, que é o Thiago Silva. Então, muito boa a partida dele. O Martinelli até sair machucado, não sei se com câimbras ou machucado realmente, fez uma partida excelente. O Cano conseguindo ter muito mais mobilidade, muito mais entrega física, né? Inclusive na hora de voltar para marcar, para fazer sombra, para atrapalhar o Aslani, o Barella. Então, Cano, e fez o gol, né? Fez o gol a 3 minutos, e principalmente o Arias. O que o Arias está jogando é um troço inacreditável. Eu até fiz esse tweet aqui. O Arias, até aqui, é seleção da Copa do Mundo e está no debate para melhor jogador da Copa do Mundo. Para você pensar um jogador melhor que o Arias na Copa do Mundo, é difícil. É difícil, cara. Talvez se você pensar um Bellingham para disputar ali, talvez se você pensar quem que pode ser um Kimmich para estar nesse debate, né? Talvez
Quem que a gente pode pensar ali no Kvaratskhelia, que jogou muito bem praticamente todos os jogos, até o jogo que perdeu o Botafogo. Então, assim, para mim, o Arias está nesse debate aí. É seleção do campeonato. E, muito curiosamente, com essa formação de 3 zagueiros, ele que eu digo, o Renato Augusto, tirou um atacante, tirou o Canóbio. Embora o Canóbio ajude muito defensivamente, o Canóbio é um atacante. E aí, para isso, você ia precisar que o Arias se desdobrasse na frente. E foi exatamente o que ele fez. O Arias, a capacidade dele de ler o jogo e a capacidade dele de se movimentar, dar liberdade para o Arias, é muito inteligente, é muito interessante, porque ele lê muito bem o jogo. A capacidade do Arias se movimentar e estar no local certo para ele gerar desmarque, para ele aproveitar espaços, ou nas costas da linha de meio campo, ou gerar desmarque para estar num combate, num duelo mais favorável. O Arias fez isso o jogo todo. O Arias fez isso no lance do gol, que é uma pena não contar assistência para o Arias, porque tem um desvio ali no Bastoni, né? Tanto é que o Arias cruza rasteiro procurando o Cano dentro da área, e a bola desvia, se eu não me engano, no Bastoni, sobe e aí chega para o Cano, muito esperto, muito oportunista, abaixando para fazer o gol de cabeça, cabeceando para baixo no peixinho ali, numa espécie de peixinho, cabeceando para baixo, e a bola passando por baixo da perna do Sommer. Fruto do Arias. E o Arias, ainda no primeiro tempo, ainda teve pelo menos mais 2 oportunidades em que ele finaliza e gera lance de perigo. O Fluminense, ainda no primeiro tempo, tem uma finalização do Samuel Xavier que passa isso aqui da trave. Depois, se eu não me engano, de uma finalização do Arias que o Sommer espalma e o Samuel Xavier bate. E o Fluminense ainda teve gol anulado. Depois de uma linha de passe de cabeça na área. E depois tem a cabeçada, acho que do Freitas, para achar o Ignacio no segundo pau. Ele faz o gol de cabeça, só que ele está um ombro à frente da linha da bola, e o gol foi anulado por isso. Então, esse plano de jogo de bloquear as coisas, os pontos fortes da Inter, e a execução muito bem feita da maioria dos jogadores. Samuel Xavier também fez um bom primeiro tempo. Então, olha só, Samuel Xavier fez um primeiro tempo muito bom. Os 3 zagueiros jogaram muito bem. O Martinelli, partidaça. O Bernal ocupando espaço. O Nonato encostando na frente. Além do Cano, muito mais ativo fisicamente. E o Arias jogando muito bem. O Fluminense foi bem melhor que a Inter no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo já ganhando por 2-0. No segundo tempo, a Inter vai melhorar quando faz mudanças, e aí saem Dumfries, saem Aslani e sai Mkhitaryan, os 3 muito desgastados, e aí vem uma molecada mais jovem, né? Veio o Sucite, que tem 21, veio o Carbone, que tem 20, depois veio o Espósito, que tem 19, além do brasileiro Luiz Henrique, que também é jovem. E aí a Inter passou a ser uma Inter um pouco mais ativa. Mesmo assim, o Fluminense continuou melhor do jogo. A Inter não conseguia criar muita coisa. Tanto é que a melhor chance do jogo, enquanto ainda estava 1-0, ainda era uma do Arias, que ele recebe, se desmarca, girando por trás da zaga, recebe na entrada da área, bate, e o Sommer faz uma grande defesa. Essa bola era a parede da rede, era 2-0. E aí, depois disso, depois dessa chance do Arias, a Inter, nos 10 minutos finais, nos 12 minutos finais, aí a Inter cresce um pouco, fruto de um Fluminense muito desgastado, fruto das mexidas que não foram não mantiveram o nível de competitividade assim. O Everaldo entrou no lugar do Cano, o Lima entrou no lugar do Martinelli, entrou no lugar do Nonato, o Hércules entrou no lugar do Martinelli. E aí a Inter começou a crescer e a Inter teve 3 chances de gol no jogo. 3 chances de gol. Teve uma cabeçada, talvez a única disputa aérea de verdade que a Fluminense perdeu, do Lautaro ganhando no segundo pau, rolando para o meio, e na pequena área o Devray tem uma finalização, ele e o Fábio, ele chuta para o lado, chuta para fora. E depois, aí sim, tem as poucas vezes que o Lautaro conseguiu ser acionado em condição de finalização na área, uma delas ele recebe, as 2 na direita da área, ele recebe no giro, bate, a bola, o Fábio está muito bem colocado para defender, mais à esquerda do gol, e aí depois
Aí o Fluminense levou sorte, né? Porque o Lautaro, de novo, consegue ficar com a sobra na área, mantém o jogador afastado e gira, a bola bate na parte interna da trave e sai. Essa a melhor chance da Inter no jogo. E praticamente essas duas, né, do Lautaro, as únicas chances. E no fim, com o Fluminense já controlando o jogo, administrando o jogo, depois de uma bola que acaba acionando o Hércules mais ou menos na meia-lua, ainda tinha, acho que o Arias correndo pelo lado esquerdo, e o Hércules aproveita para bater de pé esquerdo e bate cruzado para fazer o gol aos 48. Então, assim, uma aula do Fluminense de neutralizar os pontos fortes do adversário e de executar com concentração, de executar com atenção no jogo todo, né? E sendo competitivo o jogo todo. Se você pega as eliminações... Bom, eu acho que a análise do VSR eu acho que é muito precisa mesmo, referente ao comportamento tático do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, com as peças principais e todo mundo descansado. O Fluminense conseguiu mesmo ter uma ótima atuação em cima da Internacional e possibilitando muito pouco que o time adversário tivesse oportunidades para fazer gol. Já no segundo tempo, com as peças de reposição, eu acho que isso aí é um problema que acho que todo time brasileiro tem, que é a qualidade do banco de reserva. Pô, a Internacional troca pelo menos 3 jogadores colocando sangue novo e tem um up de desempenho muito melhor no segundo tempo. Já o Fluminense, quando faz as trocas, tem um downgrade, vamos falar assim, em cima do seu time, e a gente começa a perceber que as peças que o Fluminense tem para reposição, e isso eu acho que é, igual eu falei, é um defeito de todo time brasileiro, são muito inferiores às peças que tem de titular. Mesmo as peças de titular não sendo as ideais para um esquema de marcação que o Fluminense tentou fazer no jogo de ontem, mas como todo mundo respeitou a sua limitação, teve um efeito muito positivo para o seu time e para o resultado dentro de campo. Eu fiquei imaginando, enquanto o VSR estava comentando sobre a qualidade e bom desempenho do Arias, que ele talvez precisaria de mais um jogador de qualidade para poder acompanhar o seu futebol, porque o Donato a gente sabe que é bem limitado, o Martinelli também, então os outros jogadores que ali estão junto com ele, o Cano, a gente não pode exigir muita habilidade, porque o lance dele é a finalização, e ontem ele demonstrou que a finalização é o forte dele. Um jogador que talvez possa ajudar o Arias, que tem o mesmo estilo que ele. E eu acabei lembrando de um jogador que chegou recentemente, que é o Soteldo. Apesar das grandes polêmicas que o Soteldo tem referente à contusão e extracampo, eu acho que com o Renato Gaúcho, que ele já participou junto com ele no Grêmio, talvez no Fluminense essa peça encaixa perfeitamente, porque você vai ter um Soteldo de um lado, um Arias de outro, e um centroavante, seja o Everaldo ou o Cano, para fazer gol. Então acho que o Fluminense vem totalmente reforçado para esse retorno do Brasileirão, já que o Soteldo não vai conseguir participar nesse Super Mundial devido a uma lesão. Então o Fluminense vem bem encaixado, é bem curioso ver que o Renato conseguiu manter essa consistência do time por muito tempo. E eu acho que esse segundo semestre a gente tem bastante expectativas para esse time do Fluminense. De brasileiros, o Botafogo não conseguiu ser competitivo o jogo todo. Mérito do Palmeiras e também um Botafogo muito conservador, medroso, covarde, se quiserem. Então, você tem isso. E o Flamengo contra o Bayern, claramente, um Flamengo que não entrou no nível de concentração que o Fluminense estava no jogo. Acho que o Flamengo sentiu muito o jogo, o tamanho do jogo. E o Fluminense não sentiu. O Fluminense jogou desde o início, com muita naturalidade, com muito funcionamento. Então, palmas para o Fluminense, palmas para o Renato, uma vitória gigante, uma vitória histórica. Agora eu queria falar um pouquinho da Inter de Milão. A Inter de Milão teve 3 desfalques importantes, né? Acho que o Acerbi não tinha condição de jogo, não tinha o seu zagueiro pela direita, o Bissek e o Pavard já tinham voltado para a Itália, e também não teve o Tchelianoglu, que ele está lá num clima ruim. Inclusive o Lautaro falou pra caramba lá que tem gente que não está querendo aqui na Inter, se não quer pede para ir embora, não sei o quê. Depois o Marotta, que é dirigente, também falou: não, o Lautaro não disse, mas eu vou dizer. Ele está se referindo ao Tchelianoglu, que quer ir embora, tem que saber sair, um negócio desse lá. No clima não tá bom na Inter.
Então, a Inter foi neutralizada pelos pontos fortes do Fluminense e, além disso, a Inter teve uma execução muito ruim. Praticamente todos os jogadores da Inter jogaram num nível técnico de decisão, de tomada de decisão, de execução muito ruim. Dá para você salvar a cara do Barella, basicamente, do Barella, o jogo todo jogou muito bem, e os outros, e o Lautaro na reta final do jogo. Na reta final do jogo, nesses 10 minutos que a Inter jogou bem, então assim, se você pega 90 minutos de jogo, o Fluminense foi melhor que a Inter em 80, nos 10 minutos finais a Inter foi melhor que o Fluminense. Nesse período o Lautaro jogou bem. No geral, muito erro do Lautaro, muita decisão errada da Inter, o Di Marco abaixo, o Dumfries fez uma partida horrorosa. Então assim, a execução do Fluminense neutralizou o que a Inter tinha de pontos fortes, e para sair dessa neutralização, a Inter ia precisar de um jogo bem feito. E hoje praticamente ninguém. Só o Barella jogou alguma coisa hoje. No mais, ninguém conseguiu jogar bem. E aí só é um retrato dessa Inter que esfarelou na reta final, né? Reta final tomou um totó do Milan na Copa da Itália, perdeu o título para o Napoli estando na frente e tendo a chance de ganhar o jogo contra a Lazio na rodada 37, se eu não me engano, e não conseguindo, e vendo o Napoli ser campeão italiano, e na final da Champions foi aquele atropelo que a gente viu. E hoje, inclusive na parte física, o Fluminense foi melhor que a Inter de Milão. O Fluminense hoje, nas 3 valências do jogo, nas 4 valências do jogo que a gente pode ter, tática, Fluminense atropelou a Inter na tática. Física, o Fluminense jogou melhor que a Inter na parte física também. Técnica, o Fluminense executou praticamente tudo de uma maneira melhor que a Inter. E anímico, que é o espírito. Aí não tem nenhuma dúvida. Uma Inter que o Kivo, o novo treinador, tinha dito que a Inter já tinha apagado o que aconteceu na final da Champions. Hoje não pareceu. Então, nas 4 valências do jogo, tática, técnica, física e anímico, ou confiança, pode dizer, nas 4 o Fluminense foi melhor. Cara, que doideira, eu não sabia que a Internacional tava tão picotada assim. E para os jogadores começarem a dar declarações de outros jogadores que deveriam sair, que o clima realmente não tá bom e a reformulação precisa chegar o quanto antes. Bom, o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, forma um bom esquema tático e o Renato Gaúcho consegue conduzir muito bem o seu time para a vitória, até mesmo tendo a sua pequena participação no jogo, que para mim foi algo fantástico, digno de Renato Gaúcho. Eu acho que isso é isso, cara. Quando a gente olha para uma seleção ou olha para algum time brasileiro que você torce, você fala, pô, tá faltando garra, tá faltando desempenho, tá faltando alguma coisa no clube. Você olha pro time do Fluminense atuando contra o Internacional, você olha pro técnico tendo esse tipo de atitude e você fala, é isso que eu gostaria no meu time. Porque até o técnico tenta influenciar de alguma maneira pra desestabilizar o time adversário, cara. E isso eu acho fantástico. É óbvio que é antijogo, é contra as regras, foi advertido com o cartão amarelo, tudo isso aí. Mas isso é futebol, irmão. Futebol não é limpinho, maravilhoso, ninguém joga de terno e gravata. Futebol é sujo, futebol é sacana. Então você precisa mesmo usar todas as suas armas para poder superar o adversário quando a qualidade no futebol é diferenciada, e o Fluminense soube reconhecer isso. O Fluminense olhou pro Internacional e falou, beleza, esse daqui é o atual finalista da Champions League. É uma Internacional que vem despontando e regaçando todo mundo. Como eu devo me comportar em cima disso? Eu vou me segurar, não vou ter medo e vou ter garra até o final. Eu acho que pra mim os times brasileiros deveriam ter isso todos os jogos. Óbvio que é muito difícil você manter isso em todos os jogos. Mas pelo menos essa postura em diante times superiores é o mínimo. Não é igual um time aí de vermelho e preto que quando viu o Bayern tremeu na base, pipocou e não conseguiu jogar. E aí tem a imprensa toda falando, o flamenguista tem que se orgulhar com um time que atuou contra o Bayern de Munique. Irmão, se você é flamenguista e você tá orgulhoso do seu time ter atuado igual pra não usar o termo pejorativo, uma mulher do job contra o Bayern de Munique, pô, irmão, parabéns pra você, velho. Você adora tomar sarrafo.
Mas você que é torcedor do Fluminense tem que mais se orgulhar mesmo do seu time, porque o feito é grande, é histórico e as coisas estão caminhando para um futuro bem engraçado. Então não tem questionamento. Não tem questionamento sobre isso. Então, só para pontuar aqui, o jogo da Inter é muito ruim, mas o Fluminense foi superior à Inter nas 4 valências, nas quatro análises diárias do jogo. Foi melhor na técnica, foi melhor na tática, o Fluminense foi melhor na técnica, o Fluminense foi melhor na tática, no físico e no anime. Bom, esse foi o vídeo do VSR, eu acho que é um excelente vídeo fazendo uma boa análise de como foi o jogo entre Fluminense e Internacional. Ele consegue colocar todos os pontos e não é à toa que eu queria reagir a esse vídeo dele. Dei, obviamente, uma cortada no vídeo porque tem mais coisas no vídeo original, então se você quer saber tudo na íntegra de como o VSR falou sobre todo esse jogo do Fluminense Internacional, clica no link aí que tá na descrição, porque eu tô colocando tanto o canal dele como também o vídeo que eu tô utilizando para poder fazer essa reação e criar esse conteúdo em cima. Tá tudo aí, tudo na descrição, tudo para você poder acompanhar o conteúdo original. E se você tá afim de ouvir a opinião de alguém que talvez deveria estar em cima do muro, mas muitas vezes é parcial nas suas decisões, cá estou. Bom, comentando um pouquinho sobre o jogo de Al Hilal e Manchester City. Cara, que jogo fantástico. Eu ouso dizer talvez seja um dos melhores jogos desse Super Mundial, porque foi literalmente lá e cá. Hora era o Al Hilal atacando, hora era o Manchester City atacando. Eu acho até engraçado que eu tive uma conversa com meu pai também sobre esse jogo, e meu pai falando que o Al Hilal ia tomar um sacola. E eu falei pra ele, pai, o diferencial do Al Hilal é que ele talvez seja um time um pouco fechadinho. Não é um time característico por uma boa consistência defensiva, mas é um time que quando vai pro ataque vai para decidir. Ele se apresentou assim contra o Real Madrid e ontem foi exatamente isso que aconteceu. Todas as vezes que o Al Hilal descia pro ataque, era um time muito forte, era um time decisivo. E contava também com o Manchester City, que não tem como forte característica um poder defensivo. Então, acho que dos dois times, a principal característica era o ataque, tanto do Manchester City como do Al Hilal. E o jogo de ontem foi, cara, simplesmente fantástico, com o Al Hilal se sobressaindo e vencendo por 4-3 em cima do Manchester City. E aí eu vou repetir mais uma vez, para você que fala que europeu não tá ligando para esse campeonato, pega a cena do final do jogo regulamentar, porque o jogo foi até a prorrogação, em que tem um ataque do Manchester City e o árbitro termina o jogo e o Pepe Guardiola invade o campo para discutir com o árbitro. Como que um técnico que basicamente não quer disputar ou não tá afim de disputar o campeonato invade o campo para reclamar com o juiz de um resultado? Teve várias situações, cara. É isso que eu tô falando. Por mais que os europeus vão falar que não estão ligando pra esse campeonato, obviamente os jogadores quando entram em campo querem ganhar. Então, acho que tá mais claro do que nunca. Eu acho que nem preciso ficar reafirmando isso a todo momento. Mas, comentando um pouco sobre o Super Mundial, vai se desenrolando uma situação bem curiosa. Que eu falei, meu pai, meu Deus do céu, tem chance do Palmeiras chegar na final do Super Mundial. O Palmeiras pode ser campeão. Não, campeão também não, mas chegar no Super Mundial, final do Super Mundial. Por quê? Agora os confrontos vão ser Palmeiras contra Chelsea e Al Hilal contra... Fudidamente. Al Hilal contra Fluminense. E, cara, se o Palmeiras passar do Chelsea, quem ele pega da outra chave, Fluminense e Al Hilal, eu vejo grandes chances do Palmeiras conseguir ganhar desses dois clubes. E aí, se isso for uma forma de secar o Palmeiras pra ele perder pro Chelsea, que seja, cara. Porque não queremos ver um Palmeiras numa final de Super Mundial ou mesmo uma semifinal. Os Palmeiras já estão, tipo, esgrandecido, ego lá em cima demais. Já tá exagerado. Então, eu espero muito que o Chelsea ganhe. Essa é a minha opinião sincera. Eu espero muito que o Chelsea ganhe e não deixe o nosso hino morrer. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Pô, por favor, Chelsea. Se bem que contar com o Chelsea é a mesma coisa que contar com ele na época que era pra ter tirado o título do Mundial do Corinthians. Esse Chelsea também só vacalha, só capaz de deixar o Palmeiras passar e aí o Palmeiras pega um Fluminense numa semifinal. Aí fodeu. Aí não tem o que fazer. Mas é isso, eu acho que os confrontos agora vão ser bem interessantes. Ainda tem, acho que o dia de hoje, né? De Super Mundial para decidir. Tem acho que um Real
e Juventus, um Borussia Dortmund e Monterrey, então jogos bem interessantes vão acontecer hoje e eu tô bem esperançoso para ver como que vai terminar o chaveamento dessas quartas de finais e depois a semifinal, né? Acho que é isso. Quartas de finais, para fechar tudo certinho, depois final. Talvez amanhã eu possa fazer um vídeo de simulação para ver, para acompanhar mais ou menos um pouco como funciona essa semifinal e quais vão ser os times que passaram e poderão atuar e chegar. Aí, meu Deus do céu, imaginar o Palmeiras chegando na final Super Mundial, ninguém merece, cara. Ninguém merece, ninguém merece. Vai, por favor, Chelsea, faz a boa, faz a boa. Mas é isso, gente. Eu acho que o vídeo já ficou bem estendido. Já estamos chegando aos 35 minutos. Caramba, bastante. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E, obviamente, se você quer ver o vídeo original na íntegra, clique na descrição do vídeo que tá lá o link para você ir assistir o vídeo do VSR. Mas é óbvio que não vai contar com essa ótima análise pós-vídeo. Ok, pensa que é tudo isso mesmo. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Tamo junto e falou!